quando eu entrei no mercado da cidadania portuguesa, eu percebi, né, lógico, existem grandes empresas, né, pessoas sérias, naturalmente, eu jamais vou colocar todo mundo dentro do mesmo pacote, seria um erro generalizar, né, sempre existiu e sempre vai existir pessoas sérias, empresas sérias, mas quando eu entrei no mercado de cidadania portuguesa, eu percebia uma certa falta de clareza nas informações, certo? Eu percebia as pesquisas, por exemplo, sendo muito confusas, sem um compromisso, ou os pesquisadores, muitas das vezes, sem muito compromisso com a veracidade daquela certidão, pegavam, toma essa aqui e vai que é essa, e na verdade nem sempre era. Da mesma forma, você pegava um orçamento, não dava para entender nada. Era uma confusão o orçamento, às vezes orçamentos muito grandes, né? E você não sabia o que estava incluído, o que não estava incluído. Eu me lembro muito bem de ter vivenciado isso no início da Aliança Portuguesa. E eu vim com uma outra visão, com uma outra mentalidade, que era, eu quero dar luz, eu quero trazer clareza para todas as etapas, né? E nesse tempo a gente veio construindo, consolidando, trabalhando e ouvindo ali as necessidades dos descendentes, né, e dos cidadãos portugueses. E lembra, eu sempre ouvia dos descendentes de italiano, vocês fazem cidadania italiana? Aqui era um ponto. Vocês têm alguém para indicar? E eu sempre respondia a mesma coisa. Olha, eu não confio. Eu não conheço alguém que eu possa depositar a minha palavra, né, como confia, né, como eu tenho uma preocupação muito grande com aquilo que eu falo, eu sempre temi em indicar alguém, porque eu não sabia da qualidade, ou da preocupação, ou da verdade que a outra assessoria, ou que o outro advogado, ou que a outra empresa faria. Então, eu sempre me reservei a falar, não sei, né? Esse era um cuidado que eu mantive, né, ao longo desse período que a gente atuava exclusivamente com a parte portuguesa. Só que aconteceram algumas coisas dentro da nossa jornada interna que eu comecei a me abrir mais. Eu falei, poxa, peraí, o que está acontecendo com essas pessoas? Porque isso aumentava os clamores, vamos dizer assim, né, os chamados, eles aumentavam. Mais pessoas perguntando, mais pessoas, né, às vezes faziam a cidadania portuguesa com a gente, ou às vezes não tinham mais o direito para Portugal, mas ainda tinham a italiana. E eu, resumindo, eu decidi, eu falei, pessoal, eu vou olhar para conversei com o time interno, né, com toda a equipe, e falei, eu vou começar a olhar para essas pessoas. E quando eu fui me aprofundando no mercado, eu fiquei assustado. Essa é a verdade. Porque todo mundo que sabe um pouquinho de cidadania sabe que os processos de cidadania italiana eles têm um custo mais elevado, porque são ações judiciais, então ele tem um custo mais elevado do que fazendo uma comparação ali com a portuguesa. E eu percebi que havia por parte, aí eu vou trazer em termos gerais, tá? Não vou naturalmente citar A, B, C ou D, mas por parte de algumas assessorias, algumas empresas especializadas ou até advogados, um foco muito grande nesses serviços, uma vez que eles tinham um ticket mais alto. Porém, ele é um tipo de processo que também tem um custo muito alto. E eu ficava me perguntando a respeito disso. Falava assim, olha, isso aqui tem uma bomba relógio aqui, tem algo que precisa estar atento. Porque não é só uma questão referente a um valor mais alto. Ela também tem um custo mais alto. O emolumento é mais alto, os honorários advocatícios, naturalmente, também são mais altos, e toda a gestão do processo, uma vez que normalmente os processos italianos eles são compostos por muitas famílias, né? Ou muitos membros da mesma família, acaba tendo uma necessidade de uma gestão documental muito ampla. Imagina um processo com 10 pessoas, 15 pessoas, 20 pessoas, quantos documentos estão envolvidos e a análise desses documentos, como é que é isso? Né? Como que é esse cuidado para que, de fato, seja um processo que vai ter um sucesso, né? Vai ter uma conclusão? E, infelizmente, não somente essa questão
desse meu olhar em relação a, digamos aí, a gestão financeira dos negócios, mas também uma atenção que eu tive em relação novamente, como que essas propostas elas eram feitas. Mais uma vez, não tinha uma clareza, eu não percebia. Se você entregar para mim, às vezes, um orçamento, eu não consigo entender, eu não consigo discernir o que está incluído, o que não está incluído, o que precisa adicionar, o que tem que tirar. É muito difícil de entender, muito difícil. E, somado a isso, eu percebi também o seguinte, eu falei, poxa, tem alguma coisa estranha mesmo nisso. Porque eu percebia muitas maneiras diferentes de se oferecer a mesma coisa. O que isso quer dizer? Quando você tem um processo que ele segue um rito, ele segue um trâmite, vamos chamar assim, padrão, por que existem tantas formas diferentes? Uma assessoria, por exemplo, incluía, a outra não incluía, a outra tinha uma certa gratuidade para uma coisa e às vezes a outra não tinha. Uma coisa muito confusa. Porque, poxa, querendo ou não, existe uma lógica, né? Se está fazendo uma mesma modalidade de prestação de serviço, existe uma lógica, existe uma razão para aquilo que esteja, para aquilo que esteja sendo feito, né? Existe uma lógica para aquilo. E quando você buscava informação, as pessoas não sabiam explicar o porquê. E muitas vezes você observava que esse orçamento está errado. Esse orçamento não está prevendo todas as variáveis, ou a maior parte delas, porque naturalmente podem ser solicitados documentos adicionais ou exigências, isso faz parte, né? Mas ainda assim, existem algumas variáveis no processo que num primeiro momento não estavam sendo observadas. E isso aumentou ainda mais a minha preocupação. Então entenda, processos de pesquisas confusos, uma demora muito grande na preparação dos documentos, ou sequer nas buscas desses documentos, ou emissões desses documentos. Então, um lapso aqui muito grande, quase que se fechava um cliente, mas só ia encostar ou começar a movimentar aquele processo muitos meses depois. Então, comecei a observar o seguinte, isso vai dar problema. Ou seja, eu vou usar um termo pesado aqui, tá? Mas eu acho que é a melhor forma para você entender o que eu estou falando. Isso pode estar virando uma pirâmide. É sério o que eu estou falando, né? E eu falo com o maior temor possível, e isso eu falo baseado em muitas análises que eu fiz, e não somente eu, mas naturalmente todo o nosso corpo, né, toda a nossa direção, todo o nosso time interno, observando, fazendo uma análise do mercado, nós estamos observando um comportamento semelhante a algo que, como se fosse uma pirâmide. Ou seja, há uma entrada grande, né, de novos contratantes, naturalmente, porém, não há uma execução efetiva desse processo e, infelizmente, quando a gente faz uma análise mais global quanto à forma como o empresário brasileiro ou a empresária brasileira conduz o seu negócio, muitas das vezes não se faz previsões para fluxo de caixa, organização, gestão financeira adequada, aquela coisa toda, ou seja, o dinheiro que entra hoje, ele acha que aquele dinheiro é dele, na verdade não é dele, né? Eu vou dar um exemplo aqui, por favor, não é a intenção de criar qualquer caricatura, mas é aquele modelo, sabe, do pedreiro do teu bairro, que ele pega uma obra, recebe um valor alto, gasta aquele valor e, às vezes, para finalizar aquela primeira obra, ele tem que fechar uma outra obra, porque senão ele não consegue entregar a primeira. E, às vezes, ele fecha uma segunda, pega esse dinheiro da segunda, gasta o dinheiro da segunda, e aí ele precisa de uma terceira obra para poder pagar o custo ainda da primeira e, de repente, o da segunda. Ou seja, é quase um modelo de pirâmide. Porque ele necessita de uma nova venda, de uma nova entrada, para poder pagar os custos da anterior. Quando não há uma gestão financeira adequada dentro de uma estrutura empresarial, ela pode se colocar, ainda que, eu diria, não de forma proposital, mas ela pode se colocar num esquema de pirâmide, porque não houve uma gestão efetiva. E aí é o ponto. Quando você é o envolvido na pirâmide sem saber, isso é um problema. Porque se diminuir o fluxo de entrada de novos clientes,
E eu já explico para você a respeito disso. Qual é a chance de ter alguém novo entrando para poder pagar os custos do teu processo? Se o dinheiro que você investiu no teu processo foi utilizado para um outro fim, alguém novo, concorda? Vai ter que entrar para pagar os custos do seu. E se essa entrada diminuir? Se esse número de processos diminuir? Pode acontecer uma quebradeira, um efeito dominó e várias famílias terem problemas gravíssimos e não conseguirem seus processos. E, lembra que eu disse? O valor de investimento é um valor muito mais alto, comparando aí com a cidadania portuguesa. Ou seja, eu percebi eu tive uma visão disso há um tempo atrás, e eu disse isso internamente para algumas pessoas, né, do nosso time. Eu falei assim: olha, dentro de 2 anos vai haver uma quebradeira de empresas de assessorias, de pessoas que pegaram processos para fazer, ou seja, sabe, marinheiros de primeira viagem, pessoa que fez o dele próprio e acha que pode fazer do mundo inteiro, né? A gente tem muito isso nesse mercado, né? Pessoas às vezes bem intencionadas, mas que às vezes não têm a estrutura empresarial necessária para poder dar esse suporte continuado.